Então vamos dar início à reunião desta noite. Vou colocar um copinho aqui. Para tanto, nós vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, para o aconchego salutar da nossa reunião, para que possamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, nesse elo de ligação com o plano espiritual, aonde que possamos alcançar esses companheiros da equipe colaboradora da entidade, que nós possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa a todos nós aqui encarnados e, por certo, os encarnados que estarão conosco. E assim, na certeza de que contaremos com a equipe colaboradora, nós damos por iniciado as nossas reuniões. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Meus caros companheiros, hoje nós estamos recebendo a Rutineia, que faz parte da USE e do Movimento Espírita de Franca. Ela faz palestrante e hoje ela vai falar um assunto da noite, que é no capítulo 1, no item 3, que seria sobre o Cristo. Então eu já vou passar de imediato a palavra a ela, que ela desenvolve o tema que ela preparou para nós. Fica à vontade, Rutineia. Então vou levantar. Fica à vontade. Certo, então como o senhor Valentim disse, eu sou a Rutineia. Estou muito feliz de estar nessa casa, onde eu vim na época da Mocidade Espírita, ali, final dos anos 90, época das gincanas da Mocidade Maria Barini. Parece que eu vejo, que eu ouço os meus colegas que aqui estavam, né, naqueles anos, e a gente vem com o espírito renovado. A idade avançou um pouco, né, nesses anos todos, mas a gente vem com o espírito renovado, mas com aquela energia, né? A energia de trabalhar para o Cristo, do prazer de estar aqui e falar um pouco dele, né? Quando o senhor Valentim me convidou, eu falo que a gente sempre fica assim meio com vergonha, sempre acha o tema difícil, mas depois a gente fala assim, gente, que delícia, a gente não pode recusar, né? Porque é uma oportunidade de aprender e de falar um pouco, né? E eu falo que eu sempre acho o tema difícil, que ele falou assim, olha, vai falar das 3 revelações, a sua é o Cristo. Eu falei assim, misericórdia divina, eu tenho bagagem para falar de Jesus? Então eu pensei assim, né? Vamos ler o que está sendo proposto, vamos ver qual é a nossa bagagem, o que vai tocar para a gente falar na noite de hoje e o que a gente aprendeu também nessas semanas, né, umas 2 semanas aí, nessas leituras. Né? Então, o tema, não li o tema, eu não vim destruir a lei, né, do capítulo 1. Né, e esse capítulo ele fala das 3 revelações, né, ele fala um pouquinho desse sentido do que é esse evangelho e do significado de cada uma dessas revelações nessa obra divina, né, nesse projeto aí que a divindade tem para nós. Então, qual que é a frase-chave que a gente tirou do Evangelho? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Então, a gente vê assim, que a mensagem do Cristo ela é muito complexa, né? Cristo vem, ele nos traz uma mensagem religiosa, de amor ao próximo, uma mensagem que chega num tempo em que nós homens, né? Homens, mulheres, né? Que hoje não pode nem falar dessa maneira, estávamos num momento de transição de uma lei mais dura, que era a lei de Moisés, numa lei que nos disciplinava, né? E é interessante a gente falar, realmente, falar assim, nos disciplinava. Éramos nós naquele tempo, adorando o bezerro de ouro, éramos nós naquele tempo, no olho por olho, dente por dente, não é? Convivendo com aquela lei do cão que nós mesmos nos impunhamos. Então, esse era o tempo de Moisés, né? Que precisava dessa justiça aí tão dura, tão severa, tão disciplinadora para nos colocar ordem. E é interessante quando a gente pega aqueles filmes de antiguidade, a gente vai lá, seja do Egito, seja de Roma, né? É sempre aquela questão assim dos guerreiros, dos gladiadores, porque esse era o nosso espírito. Essa era a nossa conduta e esse era o nosso entendimento.
Então, quando Cristo chega, ele chega para causar uma reviravolta. Mas ele veio destruir a lei, né? Porque o Moisés, lá naquele tempo, se colocava: olha, se a sua mão é motivo de escândalo, arranque-a, olho por olho, dente por dente, né? Cristo fala: não vim destruir a lei, não vim destruir os profetas. Mas estava tudo errado? Não necessariamente. Não necessariamente estava tudo errado. Nós é que estávamos, vamos dizer assim, entrando num outro estágio da nossa evolução. Vamos pensar assim, né? Que a gente estava num estágio de infância, de primeira infância, não é? Eu sou professora, gente, meus exemplos são todos da escola. A gente estava lá na educação infantil, na creche, dando birra. Depois ali com 4, 5 anos, com a nossa visão muito reduzida, né? Isso é educação infantil. Vamos pensar que a gente que estava passando para o ensino fundamental. A faculdade está longe, viu? Eu acho que nós também ainda nesse fundamental. Mas foi um momento desse avanço, desse estágio de infância da humanidade, de infância do nosso pensamento, do nosso comportamento, para um estágio um pouquinho mais evoluído. Então, quando a gente, vamos dizer assim, é mãe, falo meus exemplos também, é de mãe, é de professora, quando a gente tem a criança ali pequenininha, adianta eu falar: meu filho, você vai fazer isso assim, assado, aí você vai ter consequências, né? Já veio falar para o menino pequeno? Como é que fala? Se pôr no lugar do outro. Você gosta que te bate? O menino fala: gosto. Pergunta para o menino de 2, 3 anos: você gosta que te bate? Você gosta que te põe de castigo? Né? Porque o menino pequeno é afirmativo, né? Ou seja, não está entendendo nada com nada. Então, assim, éramos nós. Naquele estágio, se não tivesse uma coisa severa, a gente não entenderia. Não adianta que esse negócio de chamar ao próximo como a ti mesmo, porque não entra na cabeça. Né? Não se consegue entender uma lei de amor, uma lei de causa, uma lei de efeito. Se entendia uma lei de castigo. Né? Tanto que hoje, assim, em pleno século XXI, não tem pai que fala: olha, eu dou ensino para o meu filho. Chega lá, o ensino é carcar correia. Não tem isso. Porque no pouco entendimento dele, aquilo é o melhor a ser feito. E talvez aquele espírito que ele fala que é a lei da correia, ele não tenha condições de compreender a conversa. Então, esse foi o Cristo. A gente saiu do estágio da correia e começou a entrar no estágio da conversa. Mas ele destruiu a lei? Não, ele trouxe para um entendimento mais adequado à nossa nova condição. Mais um pouquinho, João. E aí ele fala, né, que toda lei, tudo vai ser cumprido, ele não veio destruir a lei, e tudo será cumprido até o último J. O que é isso? É uma previsão? Não, ele está falando realmente, olha, que ele faz parte desse cumprimento e que tudo que o Pai está colocando para nós deverá ser cumprido, que nós vamos passar por todas as etapas, que nós não vamos pular nada e que tudo aqui que nós colocamos, né, que nós trazemos para nós enquanto aquisição de expiações, de males que praticamos, aquilo tudo vai ser colocado para nós em forma de aprendizagem. E muitas vezes essa aprendizagem vai ser o sofrimento, porque nós mesmos causamos esse sofrimento e ele vai retornar para nós. Mas se ele fala desse cumprimento da lei, se ele fala que ele não destruiu a lei, o que é a lei? Né? Então vamos entender um pouquinho, né? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos para entender o que é essa lei divina, o que é essa lei natural que o Cristo não veio destruir. Então, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Né? Então, nós não estamos ainda nesse ponto da interpretação. A gente precisa de um direcionamento. Nós precisamos de um caminho claro. E mesmo com esse caminho claro, a gente ainda não se desvia pelas nossas fraquezas, pelas nossas tendências. Então, nós precisamos de um caminho claro a ser seguido. O que ele fala aqui?
essa lei, é esse caminho, é esse direcionamento, é esse processo educativo que nós passamos ao longo das nossas encarnações. Que leis são essas? Lá no Livro dos Espíritos. Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade. Né? Então, parece que até a questão, assim, aquilo que está por último ali, nos parece o resumo de tudo e o nosso destino maior, que é a justiça, o amor e a caridade. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender a amar o nosso próximo. Ali nas questões 647 e 648 do Livro dos Espíritos. E a lei divina, ela não é como a nossa. Porque quando a gente falou lá da lei de Moisés, a gente falou de coisas que às vezes a gente já pôde deixar para trás. Por quê? Porque era temporário, né? Eram questões que a gente precisava naquele tempo. É igual a criança, né? Ai, tem um cantinho do pensamento, né? Que eu falo em que elas têm de 10, tem de 18, né? Você chega para 18, você não chegou na hora combinada, você vai para o cantinho do pensamento? Até tem cantinho do pensamento, mas é de uma outra forma, não é? Então, aqui da mesma maneira, a lei, ela é imutável. A lei de Deus, ela não muda. Deus não tem humor. Deus é tudo de bom em absoluto. Né? Ele é a justiça absoluta, ele é a bondade absoluta, ele é a caridade absoluta. Nós é que temos ali a nossa parcela proporcional ao nosso grau de adiantamento, né? Segundo o nosso grau de adiantamento, a gente tem a nossa parcela de bondade, a gente tem a nossa parcela de justiça, a nossa parcela de amizade. Deus não. Deus é absoluto, nós somos relativos. E a lei de Deus é imutável. A lei dos homens, ela vai mudando conforme os nossos costumes, né? E é interessante que a gente vive um tempo assim de muita mudança até de mentalidade. Esses dias eu conversava com uma pessoa e a gente falava, nossa, olha, nesses últimos 100 anos, como mudou na sociedade a condição do negro, a condição da mulher, a condição de tantas outras categorias, por quê? A nossa mentalidade, a nossa postura de mundo se ampliou. E nós conseguimos nos modificar e modificar as nossas leis. Já pensou? A gente aqui hoje, numa lei de 200 anos atrás, em que havia escravos, mulher não podia votar, cabe isso para nós hoje? Então, essa lei é mutável. Né? Nós vamos evoluindo e nós vamos deixando aquelas tendências para trás. A lei de Deus, não. Ela é aquela lá, ela é a lei divina, ela é a lei natural. E a gente falava, viu, Flamos, dos amigos que eram daqui da mocidade, que a gente fica contente, né? Chega aqui, recebe aquela energia, né? Parece que o tempo não passou, mas passou, viu? Mais uma, João, por favor. E quando a gente fala do Cristo, a gente vai entendê-lo, né? A gente não, né? Eles colocam para nós esse entendimento que ele chega nesse momento de amadurecimento e que a pessoa do Cristo, a sua figura, a sua mensagem, ela é uma revelação. Mas a gente não entendeu o que era a lei divina? Mas o que é essa revelação? Né? Ó, a revelação, ela vem do latim, eu adoro buscar o conceito, viu, gente? Revelare, cuja raiz é velum. Véu significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, Cristo, ele vem revelar um novo mundo que para nós era desconhecido. Esse mundo do amor, dessa aprendizagem pelo amor. Mas não é um amor irresponsável, um gostar irresponsável. É um amor embasado na lei divina e natural. É um amor que acompanha o dever. Porque quando a gente fala em lei, a gente não fala de um dever. Não é dever agora ir lá declarar o imposto de renda. Não é um dever levar os filhos à escola. Então, são deveres que nós sabemos, mas Cristo traz um amor
atrelado a esse dever com o meu próximo, comigo, com a criatura divina. O que mais que se fala dessas revelações? Olha, são coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, que quer por meio da palavra direta ou pela inspiração, ou seja, são coisas que estão além. Olha, eu posso ter toda a inteligência do mundo, posso ter toda a capacidade do mundo, mas sozinha eu não vou chegar a esse conhecimento, porque eu não tenho a evolução do Cristo para aprender só por mim. Então eu preciso dele enquanto revelação direta, né? Ou dele enquanto inspiração para que eu possa descobrir. Eu, enquanto pessoa, acredito que não. Eu, enquanto categoria humana. Às vezes, pessoas, né, têm aqueles espíritos que têm ali aquela tarefa de trazer alguns ensinamentos para nós, né? Cristo, o maior deles, vamos pensar, Kardec teve a tarefa aí de codificar a doutrina. A gente vê tantos espíritos aí que trabalham, como o Chico Xavier e outros médiums, ou não médiums, né, que trabalham ali com a construção do conhecimento. Então, eles têm a função de trazer a mensagem do Cristo, do amor, a lei divina, natural, mas são inspirados também, né? E o que se fala mais aqui na Gênese, né? Que são todos trechos retirados da Gênese. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, a todo momento, nós estamos recebendo aí mensagens, não no sentido assim de mensagem escrita, né? Mas nós estamos recebendo pistas que nos direcionam para esse caminho divino. E a gente vai descobrindo que não existe necessariamente o divino enquanto algo que está fora de nós. Mas esse divino, ele vem na forma de revelação e nós vamos entendendo que ele está dentro. Eu vejo essa questão assim como a escultura, né? Porque lá no Livro dos Espíritos perguntam, mas onde está gravada essa lei divina natural? E eles respondem, na nossa consciência. Eu falo que é uma escultura, que eu lembro uma vez que eu vi, acho que foi num filme, numa novela, que era o Tony Ramos, que o personagem, ele era um escultor. E alguém falava assim para ele, né? Mas, assim, como que você faz isso? Como que você consegue chegar nessa figura? E ele fala assim, olha, a figura já está lá. Nós só vamos, acho que era na madeira que entalhava, a gente só vai e retira o excesso. Então, como a lei divina ela já está em nós, conforme nós vamos nos burilando, né, essa palavra difícil, conforme nós vamos nos lapidando, eu entendo como ir tirando esse excesso, né, excesso do nosso corpo grosseiro, da nossa alma grosseira. Conforme nós vamos passando pelas experiências, vai saindo esse excesso, né? Esse excesso de ignorância, esse excesso de falta de saber, esse excesso de falta de sentir. E nós vamos nos moldando aí no que eu acredito ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós na nossa própria essência, nós ali dentro da nossa parcela dessa lei divina, dessa lei natural, porque ela está na nossa consciência. E a gente vai adquirindo essa consciência à medida que a gente se purifica enquanto espírito, né? Então, isso, assim, para mim, essa comparação com a escultura, ela deixa isso muito claro, né? Porque a gente é espírito bruto, espírito grosso, e é como se a gente fosse sendo moldado, fosse sendo lapidado, né? Lapidado mesmo, né? Para depois se tornar esse diamante enquanto um espírito mais esclarecido, mais evoluído, mais puro, mais perto do divino. Pode passar mais um, senão não dou conta de falar. Né? Aí eu escrevi de uma cor que depois eu mesmo consigo ler. Né? Se a gente está falando aqui das 3 revelações, como
como que seria essa relação do Cristo com Moisés? Eu acredito que nos próximos estudos se fale do Espiritismo, né, pela sequência. No cumprimento da lei. Primeiro, vamos colocar, eu entendi como sequência. Jesus não veio destruir a lei, que é o que eu estou falando desde a hora que eu cheguei. Isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhes o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ou seja, a gente tinha caminhado um pouquinho, mas ainda entendia bastante pouco, não é? E Moisés? As leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, porque entendeu que a gente não dava conta, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então, Moisés entendeu que isso seria uma necessidade para a época, né? Vamos situar Moisés aí, pelo que eu entendo da literatura, quando fala assim das questões de antiguidade, ele está pelo menos uns 4, 5 mil anos antes de Cristo. Né? Se alguém tiver data mais precisa, pode me corrigir, viu, gente? Por mais radical, reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Quem reduziu aqui dá a impressão que é Moisés, né? Devia ter formulado de uma outra forma que o slide. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Né? Então, o que é o resumo? Né? Moisés tinha lá os 10 mandamentos, né, recebidos aí em maneira de revelação, e o Cristo, e tem ali, né, as 10 leis ali que precisamos seguir, que a gente pode trazer hoje para a minha realidade. Eu faço só me pergunte na ordem como é que é os 10 mandamentos, mas é um manual de boa conduta, não é? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar o santo nome em vão, guardar um dia aí para esse louvor as coisas divinas, não cobiçar aquilo que é do próximo. Então, é um manual de boa conduta. Mas, quando eu caminho um pouco, eu não preciso de 10. Eu tenho um que comporta esses 10. Porque quando eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, olha, e ao próximo como a si mesmo, eu estou falando do amor a Deus, eu estou falando do amor a mim, enquanto criatura divina. E se eu amo a Deus e eu me amo, eu não vou fazer o mal para nenhuma criatura divina, certo? Então, se eu estou amando a Deus, eu não vou guardar o meu tempo ali de manter aquele relacionamento com o divino. E às vezes a gente nem precisa ter aquele dia marcado para esse sagrado, né? Eu acho que entendo que se tem esse dia, guardar o domingo, guardar o sábado, vir aqui no dia do passe, ter o dia ali do Evangelho no Lar, como uma maneira mais de nos obrigar a sentar e nos dedicar àquele estudo, àquele momento, do que uma necessidade, porque aquela pessoa que é conectada, ela não tem dia, ela não tem hora. Né? Ela vibra aquela energia, ela está constantemente em contato com os bons espíritos. Vocês já repararam, né? Que tem gente que parece que é o tempo todo, que não precisa estar aqui, onde está a pessoa é luz, ela leva luz, ela tem uma palavra, então ela não precisa ter aquele momento. E que mais que a gente fala desse todas as coisas, né? Se eu amo a Deus, se eu amo a mim, se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar aquilo que é dele, eu não vou matar, eu não vou retirar nada de outra pessoa, até porque nesse planeta, nessa condição evolutiva, ou em qualquer outra condição evolutiva, nada nos pertence. Aí tem uns que a gente conta isso, não, nada nos pertence. Tudo é instrumento da nossa evolução. As pessoas também, eu acho que as pessoas não são, assim, a gente não pode falar que são instrumentos, né? Mas elas estão aí para nos fazer evoluir também. Então, nada nos pertence. Se eu cumpro esse mandamento, automaticamente eu cumpro os outros. Mas aqui eu tenho que estar na plenitude de tudo isso.
Mais um slide. Né? E o Cristo? Qual que é a sua revelação? Né? Eu falo que eu marco para falar, mas depois eu vou falando tudo antes e vou misturando com o que tem depois. Né? Então, o Cristo, ele é o espírito mais evoluído que já passou pela Terra. Tanto que tem uma passagem que ele fala, né? Eu acho interessante, mas depois a gente vai ler os trechos mesmo, não é exatamente do jeito que a gente sabia as passagens, né? Antes da Terra ser, eu já era, né? Jesus, que foi, né, o governador da Terra, o espírito mais evoluído que passou por aqui. Eu fico imaginando assim, né? Hoje nem fábrica não tem mais, né, gente? Antigamente tudo era o exemplo da fábrica, né? Que é o chefe que falou assim, não, a coisa está muito difícil lá da esteira, deixa eu sair aqui da presidência, deixa eu ir lá na esteira um pouquinho para mostrar para eles como que faz. Então, acho que Cristo passando pela terra é mais ou menos isso. E por que ele vai lá para a esteira? Olha, o serviço precisa sair. Lá eles não estão dando conta. Tem jeito de eu mandar todo mundo embora? Né? Eu acho que na esteira não tem mais, né? Hoje é tudo diferente, né? Então, eu vou lá mostrar para eles como que faz. E como que ele mostra para nós como que ele faz? Ele fala assim, diz que não é exatamente assim, mas eu gosto de falar desse jeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim não morrerá. Porque ele entende, olha, aqui eu sou o irmão mais velho, né? Eu que sei, né? Isso não é falta de humildade, é consciência ali do papel do espírito, porque às vezes é muito fácil de falar assim, eu não sei, não, é ela que sabe. Eu estou bem escondida ali, ó, jogando a minha responsabilidade para o outro. Né? Ele fala, olha, eu sou o caminho. Para a condição que nós estamos aqui na Terra, o que eu estou trazendo hoje é o que há de mais avançado, é o que há de melhor. Pode até ter coisa melhor lá para frente, mas vocês não dão conta. Não é? Então, eu sou o caminho, aqui eu sou a verdade. Eu tenho conhecimento mais avançado aqui, então eu sou a verdade. E sou a vida, não é? Porque eu trago o amor, eu sou o representante do Pai, e esse Pai é a vida. Então, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crer em mim não morrerá. Aí depois eu falei assim, gente, mas que interessante, né? Tinha um dia que eu estava assim, indo na faculdade, assim, já faz tempo, né? Que eu falava assim, como assim? Como que... E a gente fica naquela confusão, né, com aqueles conceitos católicos, naquela fase que a gente está fazendo até um tipo de transição, né, de alguns conceitos que a gente vem, com outros conceitos que a gente vai adquirindo. Mas como que Jesus salvou todos os pecados da humanidade? Não estou entendendo. Aí parece que até soprou no meu ouvidinho. Não fui gênio eu não, viu, gente? Eu sei que soprou no meu ouvido mesmo. É pela palavra. Ah, entendi. Né? Então, essa palavra é o caminho. Ó, eu tenho que seguir o caminho, eu tenho que seguir aquilo que ele está falando. Onde ele está falando? No Evangelho. Né? Então, assim, gravei. Ó, é a palavra, não é ele lá na cruz, que o povo entende assim, né? Eu falo assim, do jeito que o povo entende é fácil. Ah, Jesus morreu lá na cruz, ele pagou todos os nossos pecados. Ó, estou sossegada. Na gandaia, fumando, bebendo, estou sossegada, já está paga a conta, né? Tá nada. A conta está paga se eu seguir esse caminho e essa verdade. E essa verdade é a lei divina ou natural, né? E eu até falo, né? Ele falou, quem crer em mim não morrerá. E a gente pergunta assim, mas aquele que não crê, né? Tem gente que fala, ai, fulano é comunista, não sei o quê, porque pega criancinha, porque não acredita em Deus. Gente, isso é só uma etapa da vida dele. Quem crê em mim não morrerá, mas quem não crê também não vai morrer. Porque um dia vai crer. Porque essa crença, ela não é igual quando a gente conta uma história para a criança e ela acredita ou não no lobo mau e na mula sem cabeça. Essa crença não é só acreditar ingenuamente. Essa crença é viver esse caminho, essa verdade e essa vida.
É a gente entender, a gente compreender, a gente amar esse Cristo com todos os nossos sentidos. Não é só ficar falando, ai, Jesus que te protege, esse Jesus da boca para fora. É esse Jesus sentido, é esse Jesus aprendido. Não é? Não é só a figura, né? Eu falo que quando eu era criança, minha avó levava a gente ali no São Judas, né? Era interessante, assim, minha história é diferente. Levava no São Judas, levava no Centro Espírita, levava na Nova Era, né? E em todos os lugares, né? A gente não tem preconceito. No evangélico também, naquele tempo, se chamasse, né? Não tinha preconceito, porque a avó levava em um lugar, a mãe levava em outro. O pai, até hoje, agora vai, né? O pai agora vai no Dr. Alonso. E o que era o meu medo lá na São Judas? Até hoje, quando tem um casamento, eu lembro daquilo, né? Aquele monte, e eu não tenho preconceito, tanto que eu levo a Maria no começo do ano. Vamos lá ver o presépio, filha, para você ver aquela representação, porque eu acho que isso é cultura também. É aquele monte de figura do Cristo morto. Já viram? Né? Imagino que todo mundo, por algum motivo, já tem ido aqui na São Judas Tadeu. Era aquele monte de figuras do Cristo morto, e aquele Cristo enorme, ensanguentado, de braços abertos. E eu lembro que eu olhava aquilo lá e falei assim, ai meu Deus, agora ele vai descer e vai me pegar. Para onde que eu vou correr? Né? E eu assim, segurava a onda ali, mas até hoje, assim, quando eu preciso ir, eu lembro daquele Cristo ensanguentado, daquele Cristo parado. E a gente tem que parar de acreditar no Cristo parado, ensanguentado. Cristo não está parado, Cristo não está ensanguentado. Aquilo foi só um momento da vida dele, para ele nos provar. Porque sempre se entende que ele usava tintas fortes para chamar a nossa atenção. Ele é movimento, ele é verdade e ele é vida. Ele trabalha por nós e quer de nós esse trabalho. Né? Mais um pouquinho. Então, a gente já vai caminhando até para o fechamento, que eu faço o resumo, depois eu não lembro mais em que ponto que está, se está faltando muito tempo, se não está. Né? Jesus não é o Cristo parado. Ai, estou parado aqui, ó, olhando vocês. Não, é um Cristo em movimento. É essa verdade em movimento, é essa verdade trabalhando e nos mostrando o caminho para que a gente não se perca. Nos mostrando o caminho para que a gente tire esse nosso excesso, esse nosso peso, essas más tendências que nós trazemos, né? Aí vocês falam assim, nossa, mas a gente é só essa ruindade? Olha, eu não gosto desse discurso que coloca a gente assim sempre para baixo. Eu acho que a gente está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. Só que igual fala lá no Livro dos Espíritos mesmo, né? Que a gente está mais para o começo que para o fim. Mas a gente não tem pressa, né? A gente cai, levanta, aprende de novo, não é? Mas também não pode falar que não tem pressa, ficar moscando no lugar sem tentar progredir. Né? Então, Cristo não veio destruir a lei, ao contrário, ele veio somar, ele veio trazer para nós novas referências, novos direcionamentos para esse cumprimento da lei. Lei de quem? Lei divina, lei natural. A lei verdadeira, que é a lei de Deus. Nossa, mas essa lei que a gente tem não é verdadeira? Ela é verdadeira para o nosso grau de adiantamento. Né? Para aquilo que nós compreendemos hoje, igual eu falei, né? Lembra da lei de 200 anos atrás? Não serve para hoje, nossa cabeça foi. Então, para o que a gente precisa hoje, essa lei serve. Tem até algumas coisas que a gente já não precisa mudar de tempo em tempo, não é? Então, Jesus veio dar cumprimento à lei divina. Ele pegou aquela lei, ó, com aquele monte de itens lá, de proibições, de indicações e transformou num item só. Amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele veio devolver essa lei e dar para ela o sentido apropriado. Porque lá em Moisés, ela estava assim, vamos dizer que mais brutalizada, porque o nosso entendimento era brutalizado. Né? Então não adiantava chegar delicadinho se a gente era tudo guerreiro, era tudo malzinho, né? Oferecia criança em sacrifício. Né? Vamos lembrar lá das histórias de Abraão. Né? Não era isso? Não era essa a nossa
tendência ali 5, 10 mil anos atrás, então não adiantava vir com delicadeza. Se viesse com delicadeza, aí que seria morto, esquartejado, crucificado, era pouco, né? Nesse momento histórico aí, nascimento de Cristo, a gente começa a pensar num abrandamento, numa delicadeza. E é compreendido? Ainda não, né? Ou seja, dar sentido apropriado ao grau de adiantamento dos homens. Também a questão de trazer o princípio dos deveres para com o próximo. É engraçado, a gente não está tendo muito tempo, não. O povo fala tão mal de quem lê romance. Se eu tiver tempo, eu gosto de ler um romance. Nossa, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Uma delícia, né, gente? São umas lições de vida. E é engraçado que a gente lê assim um tempo, né? Eu li aquele Ave Cristo, eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Parece que a gente pega uma certa maturidade, você vai tirar tanta coisa ali, que eu lembro que eu falei, olha, 600 páginas, li em poucos dias. Não é? Mas a gente vai tirando as lições dali e a gente vai vendo a ignorância dos homens, né? Tinha um livro que falava a questão, olha como nós evoluímos, né? Das pessoas com deficiência, né? É um livro lá que se chama Sob as Mãos da Misericórdia, A Força da Bondade, é uma trilogia, que fala que as pessoas que ficavam lá, os irmãos, um era cego e o outro não tinha braço, né? Falava até de uma reencarnação de Pôncio Pilatos, que ele era o cego, ali da dupla, né? E o seu comparsa era o que não tinha os braços, né? E o cego na frente e o sem braço, como é que era mesmo? O cego apoiava no que não tinha braço, o que não tinha braço guiava o que não tinha visão. E eles ali com a canequinha para jogar esmola, as pessoas jogavam esmola, mas cuspiam também, né? Olha como a gente mudou, né? A gente já aceita a pessoa com deficiência? Acredito que ainda não. Mas pelo menos isso a gente já não faz mais, né? Então, o que tem a ver isso? Ó? Tinha obrigação para com o próximo? Não. Aquela pessoa, ó, bem, se você não tem braço, você não enxerga, né, vou até te dar uma esmola, mas você não faz parte. Não tinha esse sentimento de empatia, esse sentimento, vamos dizer assim, dessa piedade, não de piedade, de olhar o outro como menos, mas de se compadecer com a dificuldade do outro, né? Olha a mulher adúltera, apedrejada, não é? Então era um outro tempo, né? Não se pensava nessa questão assim, nossa, a pessoa fez isso, não vou julgar, o que será que aconteceu? Não, é pedrada e pronto, né? Cristo traz essa questão do próximo, olha, você está vendo um arqueiro no olho do outro, mas você está vendo a trave no seu? Né? Não tinha esse sentimento de, não, realmente, olha, eu também tenho meus problemas, eu também tenho os meus, né? Então, talvez eu não possa falar do outro ali com tanta veemência como eu estou falando. Às vezes a gente não fala, mas pensa como eu estou pensando. Então, Cristo traz esse olhar também. Né? O amar ao próximo como a ti mesmo não é só gostar, é também eu saber me colocar em outro lugar. Não é? Porque eu também tenho os meus poréns. Então, não posso ficar olhando tanto assim para o que é do outro. Então, a lei do Cristo, ela é uma lei de amor, né? E é um amor, assim, pelo próximo, por si mesmo, mas ela também traz essa reflexão, essa introspecção, né? Eu gosto de falar muito assim, nossa, Jesus é bom, mas Jesus é tão inteligente, né? Fica assim, admirada, inteligente com aquelas tiradas que ele dá, né? Em cada parábola, em cada situação em que ele é posto à prova, como ele se sai, sem aprovar o erro e sem se comprometer. Né? Então, acho que essa é uma lição desse caminho, dessa verdade e dessa vida que ele traz para nós. Eu acho que mais um, acho que acaba. Então, vamos atentar às máximas, né? Aquelas frases de impacto que a gente guarda do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente já falou aí, faz 40 minutos que a gente está falando. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até um único J. Né? E as pessoas falam, o que é isso? São as profecias? Eu falo, não. Eu acho que isso é a própria semeadura que a gente vai fazendo ao longo das nossas encarnações, né?
é aquilo que a gente vai plantando, tanto de bom como de não bom, né? E tudo isso vai retornando também para a gente, né? Porque a gente colhe a doença, a maledicência, a aprovação moral, mas a gente também colhe o amor, a ternura, coisas que nós já temos condição de plantar conforme o nosso grau de adiantamento, né? Os laços afetivos que a gente tem. E todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. E às vezes a gente pensa assim, né? Parece que Deus está fazendo mais para o outro que para mim. Mas aquele outro, que eu estou pensando que Deus está fazendo mais para ele que para mim, ele está olhando para mim e está pensando a mesma coisa. Por quê? Aquilo que eu estou achando, por exemplo, vamos pensar que eu sou pobre, né? E o outro está lá, e troca de carro, e viagem para a praia em todo feriado, né? Eu estou aqui, né? Às vezes vai mais de ano, não faço um passeio, Deus está olhando para ele, né? E eu lembro que eu passei uma situação com a minha filha, né? Minha filha mais velha, que às vezes retrata muito bem isso, né? Cadê a minha menina? Está andando por aí, né? Pelo centro, reconhecendo espaço. Essa é a mais nova, eu tenho uma mais velha. E a mais velha, ela é bolsista numa escola particular. E na escola particular as pessoas não têm muitos filhos, né? Porque eles falam, então, nós trabalhamos muito, a gente não tem tempo, né? Eu falo, eu também trabalho muito, mas eu tive, né? E tal. E às vezes, o que eu olhava assim? Que eu chegava com a pequena para buscar a Ana Luísa, a Maria Fernanda, que hoje é maiorzinha, e a maior era do tamanho dessa, né? E eu lembro que ela fazia tanta bagunça, a gente passava tanta vergonha com essa menina fazendo bagunça, tudo, né? Ia na apresentação de ginástica da Ana Luísa, que fazia ginástica artística, era muito bonita e tal. E a pequena que subia no palco, falava assim, ai meu Deus do céu, e a gente não queria passar vergonha, danar na frente dos outros. E o que as pessoas invejavam? Eu não falei assim, olha, eu sou pobre, eu estou assim, mas não tão pobre a ponto de passar necessidade, claro, senão nem estaria aqui, né? Tenho meu emprego e tal. Né? Eu estou olhando o outro que tem um carro bom, que tem a casa boa, que foi para viagem. E eu lembro que, às vezes, aquelas meninas que tinham uma condição financeira muito melhor do que a nossa, elas olhavam a Ana Luísa e tinham inveja da Ana ter uma irmãzinha. Né? Esses dias nós fomos visitar uma colega, né? Agora terminou o terceiro colegial, e a menina convidou assim, a Ana para o aniversário. Eu olhei, nossa, sua irmãzinha cresceu. E ela até hoje ela não tinha uma irmãzinha. E a Ana olhava para a menina e falava assim, na casa dela é só ela, o quarto é para ela, os brinquedos são para ela. Agora que ela é moça, né, ela viaja para os Estados Unidos. Eu falei assim, mas você tem a sua irmãzinha. Tá vendo como que Deus não faz mais para um do que para outro? Porque aquilo que eu estou olhando para o outro e estou achando que Deus está fazendo mais para ele, o outro está olhando para mim e está achando a mesma coisa. Porque as nossas provas são diferentes. Para um a prova é a matéria, para outra a prova é a moral, para outra a prova é a sensualidade, é resistir ao tóxico. Cada um tem suas provas, cada um tem suas expiações. Então, Deus não é melhor para um do que para outro. E esse Cristo, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida para todos. Só que, às vezes, as estradas ali, para que cada um possa tirar seus excessos, elas vão se tornando diferentes, porque lá atrás nós escolhemos caminhos diferentes. Eu acho que agora é encerramento, né, que eu guardo a ordem. Hoje acabou? Ih, não acabou não, gente. Mas eu não vou ler tudo não, senão passa do tempo, né? Então, qual que é o papel de Jesus? Não, deixa eu ler rapidinho, sem falar muita coisa, que eu já falei bastante. Ainda bem que depois ele edita, né? Dura quando é ao vivo. Cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Então, Jesus veio cumprir a profecia. Mas só para falar que o profeta estava certo? Não. Para mostrar justamente, olha, Deus está aqui, Deus está me mandando. O outro já falou que eu vinha para salvar vocês. Só que essa salvação não é do jeito que vocês estão pensando. Né? Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus
e os meios de os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então Jesus ele veio fazer tudo isso quando ele esteve na Terra, quando aquele chefe saiu da presidência e veio ficar com a gente na esteira. Né? Passa mais uma, por favor. Sobre sua mensagem, ele não falou tudo. Tem pontos que precisam ser esclarecidos e que ainda não temos a condição de compreender. Olha aquela passagem que ele fala, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ora, eu já fiz até estudo daquela passagem, mas eu falei assim, será que eu falei certo? Né? Porque é muito complexa. O tópico principal, ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Aí uns vão perguntar, mas eu tenho que morrer para conhecer essa verdadeira vida? Olha, eu falo para vocês que eu entendo esse reino dos céus como a liberdade da carne. Não necessariamente estar desencarnado, mas estar desapegado. Né? Porque muita gente que está desencarnada está apegada e tem espíritos que estão aqui para nos iluminar, que às vezes estão temporariamente na carne, como teve Cristo, como teve Chico, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, mas já vivem uma vida celeste, que é uma vida de amor a si, amor ao próximo e a obra divina, independente da condição material. Né? E ensinar-lhes caminhos e os meios de se reconciliar com Deus. Como seria essa reconciliação? Gente, Deus não briga com a gente, né? Mas a gente briga com Deus. Deus não tem que fazer as pazes conosco, mas nós sim vamos fazendo essas pazes à medida que vamos aprendendo. E esse aprendizado não é só intelectual, ele é moral, ele é sentimento, ele é reflexão, ele é ação de mim para comigo e para com os outros. Agora, para encerrar, agora acabou mesmo. Né? E a conexão dessa missão do Cristo com a missão do Espiritismo. Para compreender o sentido oculto das palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. Né? Fala muito dessa questão da chave que vem abrir, né? E essas ideias não poderiam vir depois de certo grau de maturidade do espírito humano. Deve ser por isso que eu não consigo entender aquela passagem. E muita gente, né, não consegue entender as parábolas. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria, pois, preciso dar à ciência o tempo de progredir. E esse tempo de progresso da ciência é o tempo de chegada da própria doutrina espírita, né? Depois de um período de falta de progresso ali, das ciências, que foi a Idade Média, progrediu outras coisas. Gente, não é parado, nada é parado. Né? Mas a ciência não progrediu tanto. Depois de um período de renascimento das ciências, de um período de iluminismo, né? Ou seja, que o homem volta a refletir, a raciocinar, o homem enquanto categoria. Claro que tem ali os filósofos lá da Idade Média, que são os da igreja, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? O progresso muito ali naquele meio. Mas a humanidade volta a pensar cientificamente, volta a questionar enquanto grupo, e esse é um momento propício aí para a vinda do Espiritismo. Cristo passou o bastão para o Espiritismo? Não. Ele, igual eu falei, não é o Cristo parado, ele continua agindo aí, iluminando os nossos caminhos, sendo o nosso caminho. Né? Então, eu vou encerrar, senão vou falar um pouco mais, que a gente começa sempre com vergonha, né? Com vergonha que tem câmera, que tem gente diferente. Depois a gente não quer parar de falar, porque a gente começa a estabelecer as conexões aí com outras vivências que temos. Eu acho que essa é a tônica do Evangelho, né? Então, a mensagem é essa, que eu tiro, né? Não é nem tanto amar ao próximo como a si mesmo. A frase que eu adoro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem crê em mim e quem não crê também não vai morrer. É vida para nós todos, porque nós vamos aprender, nós vamos sentir, nós vamos viver esse Cristo em meio a todas as revelações que temos. Muito obrigada a vocês.